Maravilha aqui. Então, o estudo de caso, ele trata de problemas na gestão, né, de comunicações de riscos e de aquisições na construção de um data center. Deixa eu só realocar esse bate-papo para cá. Então, o escopo desse projeto, gente, aqui o objetivo não é que vocês tenham conhecimento técnico acerca do projeto, o que eu quero mais é só me utilizar disso aqui como um pano de fundo, mas se a gente não entende o que está sendo construído, o que está sendo criado pelo projeto, fica um pouco difícil, né? Então, o escopo desse projeto é a construção de um data center, está uma aqui, mas é um data center, né? Tier 3, que é uma denominação, né? É uma qualificação dada aos data centers, já vou mostrar para vocês rapidinho o que é isso. E a migração dos sistemas corporativos. Entenda, então, que o lugar em que esse projeto está acontecendo é uma grande empresa de real estate, da área imobiliária, né? E ele, na verdade, TI aqui é só digamos, um suporte. Hoje é muito mais do que suporte, né? Na verdade, sustenta os processos de negócio fundamentais, mas entenda que não é dentro de uma empresa de TI, é uma empresa do ramo imobiliário que está tendo que fazer essa construção de um novo data center, porque o antigo já não está dando conta, e eles estão fazendo a migração também dos sistemas corporativos deles. Então, esse é o escopo, digamos, mais geral aí do projeto. Data center, para quem não sabe, imagino que a maioria tem uma noção do que é, mas o centro de processamento de dados é um ambiente projetado para concentrar servidores, equipamento de processamento e armazenamento de dados, né, storage, e sistemas de ativos de rede, a parte de roteadores, suítes, etc. Né? E muita gente chama aí de o sistema nervoso das empresas, porque hoje uma empresa, né, sem essa estrutura funcionando, não funciona. Né? Não funcionam todos os processos básicos de negócio. Eu aqui, para rodar esse webinar hoje, tive um problema numa ferramenta, né, de TI, aí, tive que rapidamente acionar uma outra, né, que eu tinha em mãos aqui. Mas o data center digamos que é a estrutura básica, né? Estrutura principalmente de hardware e software básico para que as coisas possam, os outros aplicativos possam rodar em cima. Então, quando a gente fala, né, que existe uma migração dos sistemas corporativos, a gente vai ver rapidamente quais são já, tá? Essa coisa de Tier 3, né, porque existe uma classificação aí para data center, né? Você pode ter uma qualificação Tier 1, que é um data center mais básico, Tier 2, que é com alguns componentes redundantes, o Tier 3, que permite manutenção sem paradas, então você consegue dar manutenção nos servidores, nos componentes, mantendo a operação contínua, e o Tier 4 é um nível ainda mais elevado. Entenda que aqui a gente vai trabalhar com esse Tier 3, mas é mais uma curiosidade aqui para vocês também, tá? E a construção desse data center, isso é importante, essa distinção, porque a gente vai ver que fornecedores distintos vão trabalhar em áreas distintas aqui do projeto. Ele basicamente é dividido aí nessas duas grandes áreas, né? Os componentes passivos e os componentes ativos. Os ativos são digamos, os componentes que todos nós imaginaríamos que um determinado data center teria, né? Que são os dispositivos de rede, os servidores e as unidades de armazenamento. Mas para isso funcionar, você precisa de uma série de outras coisas. Você precisa ter pisos elevados para o cabeamento passar, você tem que ter esse cabeamento estruturado, você tem que ter racks para poder colocar os equipamentos, você precisa de unidades de resfriamento, e a gente vai ver que esse aqui é o cerne da questão desse case aqui, um problema justamente na contratação dessa unidade de resfriamento para manter a temperatura num determinado valor e a umidade também, né? Existe um equipamento chamado CCU que trata disso, e sistema de prevenção de incêndio. Aqui só mais uma vez para vocês terem uma ideia geral, e se tiverem qualquer dúvida, a qualquer momento, podem usar esse mesmo chat de bate-papo que vocês usaram aí para colocar de onde estão falando, tá? Então, em termos da construção do data center, basicamente são essas duas grandes áreas. E além disso, existe também a parte de software que eu falei, a migração dos sistemas existentes, né? No caso aqui é o Microsoft Exchange, um sistema ERP que eles utilizam, esse sistema para controlar a empresa como um todo, o sistema de arquivo, entre outros, entre vários aqui. Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. E algumas empresas envolvidas aí, esses nomes são fictícios, mas só para a gente dar nomes e ficar mais fácil a gente tratar aqui ao longo do webinar, né? A gente tem a empresa que é a Star Real Estate, que é a contratante e é, digamos, a responsável do projetão como um todo, e a Palafix, que é uma das contratadas, que também tem subcontratadas.
mas a gente vai olhar o projeto muito sob o ponto de vista dessa Palafix aqui. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Como eu disse, a gente tem um projeto aqui de data center, que tem a parte de hardware, que se subdivide nos componentes ativos e passivos, e a parte de migração de hardware. A gente pode chamar de projeto P1 o projetão, que é esse aqui da Star Real Estate. Mas a Palafix, que é essa subcontratada, a gente pode dizer que ela também está gerenciando um projeto aqui, que basicamente é a colocação, né, ou a instalação de todos os componentes passivos, né? Digamos que ela é um fornecedor responsável por todo esse item aqui da EAP. Então, a estrutura de contratação é essa. A gente tem a Star Real Estate no projetão, a gente tem a Palafix, que é uma das subcontratadas. A Palafix, ela subcontrata ainda uma outra, que é a XYZ Electronics, que vai ser importante aqui na nossa historinha também. E existem outros fornecedores para aqueles componentes ativos e também para a área de software. Então, é um projeto, né, a função da Star Real Estate aqui é gerenciar todos esses fornecedores aqui para que o projeto seja entregue, né? Então, a área de TI aqui da Star Real Estate está cuidando disso. Então, como eu disse, a Palafix era responsável por todos esses componentes passivos, e a análise do caso, como eu também já tinha adiantado, gira em torno de um dos componentes de resfriamento, chamado CCU, que só para vocês terem uma ideia do que é, né, a tradução para CCU, o nome em inglês é Close Control Unit, mas nada mais é do que uma unidade de controle de precisão, que serve para manter a temperatura e a umidade em um nível muito preciso de controle. São esses equipamentos grandões aqui, tá? Vamos então para o caso, né? Dado esse pano de fundo aí, o que aconteceu, né? E onde que aconteceram essas falhas aí nessas áreas de conhecimento. Essa CCU, que era um dos itens que deveria ser entregue pela XYZ Electronics para a Palafix, e a Palafix, por sua vez, né, faria a instalação lá na Star Real Estate, o prazo prometido para esse componente pela XYZ era de 6 semanas. E nós temos algumas figuras importantes aqui que eu vou mostrar alguns diálogos dessas pessoas aqui para vocês. Uma delas é o Bosco, que é o gerente do projeto pela Palafix, não pela Star Real Estate, tá? O Pedro está abaixo do Bosco, ele é o líder técnico responsável pela CCU. Vamos lembrar que o projeto, do ponto de vista da Palafix, envolve muito mais do que só a CCU, né? E nós temos a Silvia, que ela é o comercial da XYZ. Eu coloquei a Silvia na jogada porque o primeiro diálogo desse caso aqui vai ser justamente do Pedro, que é o cara responsável por esse componente, com a Silvia, que é do comercial, tá? Até aqui vocês estão me acompanhando, gente? Eu queria só ter o feedback de vocês aí. Tá todo mundo caladinho? Coloquem só um sim ou um não. Não, estou com dúvida, por favor, repete alguma coisa. Vamos usar o chat aí, só para eu ter certeza que está tudo correndo bem. O pessoal acho que está meio tímido aí ainda. Beleza, obrigado pelo feedback aí de todo mundo. Vamos lá, então. Então, o prazo prometido era de 6 semanas, mas já se passaram 7 semanas e esse componente não chegou. E aí, o Pedro, o que ele fez? Ele ligou, né, para a Silvia, né, e disse o seguinte: olha, o nosso componente aqui que a gente precisa não está disponível aqui para nós, não. E ela disse o seguinte: sério, a CCU ainda não foi entregue? Eles disseram que entregariam na semana passada. O Bosco deve estar em pânico. O Bosco é o chefe dele, né? Mas ela tá assim, tá meio passiva na história, do tipo, eles deveriam ter entregue, pô, afinal de contas ela trabalha na empresa, né? E o cara aqui, o Pedro, na verdade, ele também parece estar mais tranquilo ainda. Ele falou assim, não, até que não. O Bosco ele é muito bom quando se trata de gerenciamento de risco. Ele sabia que a gente precisava de uma reserva. Do tipo assim, ele sabia que vocês poderiam falhar, né, nesse prazo de entrega de 6 semanas. E ele alocou 10 semanas para a entrega da CCU. Aqui a gente tem um componente importante, né, que o Bosco, então, que é o gerente do projeto, eu vou traduzindo algumas coisas para vocês na linguagem, né, da gestão de projetos aqui, na linguagem até também dos exames PMP. O que o Bosco fez foi usar uma reserva de contingência, né? Nesse ponto ele estava até correto, uma reserva de prazo para essa entrega específica, né? O prazo dado aqui foi de 6 semanas, mas ele, sabendo do histórico, da possibilidade de risco, ele alocou 10 semanas. A reserva de contingência ela não é um problema desde que haja um risco mapeado. E o que parece é que houve esse risco mapeado. Então, nesse aspecto aqui, até que o chefe do Pedro estava certo. Agora, também não é uma situação para você simplesmente ficar tranquilo, né? E a gente vai ver que esse foi o começo, né, de uma série de falhas aqui. Essa, digamos, tranquilidade exacerbada diante aqui deste atraso, né? Mas vamos ver o que aconteceu.
A Silvia, então, na hora que o cara falou que o Bosco tinha colocado a reserva, ela falou, isso é ótimo, de qualquer forma eu acho bom você passar a situação para ele, eu tenho uma reunião agora, tenho que correr, se precisar de algo, me avise. Tipo, deixou a batata quente na mão do Pedro, mas ela, né, falou algo aí que é razoável, do tipo, olha, se eu fosse você, eu falaria com o Bosco, ele é que está na frente de tudo, ele sabe do tipo de impacto negativo que isso pode trazer, né, dá uma palavrinha com ele. O Pedro falou, ok. E aí, com base nesse cronograma de 10 semanas, vamos lembrar que esse é um projeto multifornecedores, né? Mas todos os outros integradores de sistemas, os responsáveis pela parte do hardware ativo que eu citei e pela parte de migração de sistemas, eles estavam contando com esse prazo de 10 semanas. Então, por enquanto, não havia um grande problema, mas havia um sinal de alerta. Para evitar problemas, o Pedro, né, que é o cara responsável, ele decidiu ligar para o cara mais técnico lá da XYZ, para o gerente de implantação da Palafix, para falar sobre essa situação aí da CCU, desse componente que não tinha chegado. E aí ele falou para o cara que é o gerente de implantação, então. Ele falou, ó, não consigo entender o que está causando esse atraso. Vocês realmente precisam entregar essa CCU aí conforme prometido. De outra forma, teremos sérios problemas. O gerente de implantação falou o que era esperado, né? Ele falar. Ele, não se preocupe, a CCU estará no local combinado em 3 semanas. Mas repara que aqui ficou uma situação um tanto complicada, né? Aliás, antes de eu falar, será que alguém poderia colocar? Eu queria pedir para vocês colocarem, aqui a gente está num ambiente seguro de aprendizado. O que vocês acham que tem de errado, né, nesse fato aí do Pedro digamos, aceitar isso aí que o gerente de implantação falou, do tipo, olha, beleza, era 6 semanas, já se passaram 7, você me disse que tem uma reserva aí, né, que até 10 semanas tá tudo bem, e aí de repente o fornecedor se aproveita, né, dessa reserva e disse, não, beleza, se você precisa no fim das contas de 10 semanas, em 3 semanas eu vou entregar isso aí para vocês. E a gente já teve uma primeira resposta, queria que outras pessoas também se manifestassem, mas o Fábio foi num ponto bem importante aí. Tudo de boca não funciona. Né? A gente tem que lembrar que essa é uma relação contratual, né? Uma relação contratual, a gente precisa ter um pouco mais de formalidade quando um descumprimento contratual acontece, né? E em termos práticos, né? A gente não pode simplesmente ligar e confiar, né, disso. A gente vai ver isso do ponto de vista do exame PMP-CAPM daqui a pouco, mas o Fábio, ele foi num ponto bem importante, e o Luiz também colocou algo interessante aqui, o Pedro não deveria ter aberto o prazo, né? Dependendo da situação, mais para frente talvez até pudesse, mas enfim, você, digamos, dá muito conforto, né, para o outro lado, tipo, não, usa aí tudo que eu tenho aqui de buffer e está tudo bem, né? Não é bem assim. Então, legal, obrigado aí pela participação de vocês. E aí, o que aconteceu? Conforme esperado, 3 semanas se passaram e nada. E aí, só 3 semanas depois, né? E aí a gente vê um outro problema aqui, que o Pedro decidiu falar com o Bosco, né? Que era o gerente do projeto mesmo. E ele ficou louco na hora, ele falou, não, liga de novo lá, a gente precisa desse troço aqui, porque agora a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais buffer, né? Já se passaram as 10 semanas. E aí o Bosco falou, liga para ele e me mantenha informado. O Fábio colocou aqui apenas um fornecedor arriscado. Mas nesse caso eu não sei, porque depois que você fechou o contrato e é um componente caro, né? Seria meio complicado aqui também você, de repente, abrir para vários fornecedores. Você teria que escolher um mesmo, né? Não sei, acho difícil nesse caso ter mais de um. O que precisaria ser feito é uma gestão talvez um pouco mais rígida, né, desse fornecedor aí. E aí, bom, o Pedro fez o que o Bosco falou. Ó, já se passaram as 3 semanas que você me falou e nem sinal da CCU. O que adianta você fechar acordo se vocês não se comprometem com ele? Você tem ideia do problemão que você está nos causando? E nesse caso, o gerente de implantação não deu sequer... Eu coloquei as reticências aqui porque foi uma resposta de embromation só. Estamos vendo, estamos avaliando. Ficou uma situação realmente em que se deixou chegar num ponto realmente muito ruim para tomar uma ação, né? O que o Fábio está dizendo é quebra de contrato e pularia para outro fornecedor.
poderia eventualmente ser uma solução. Se já quebrasse, se no momento daquela quebra, aí teria que ver se essas 3 semanas, na realidade tinha 4 semanas de buffer, mais uma já tinha se passado, teria que ver se essas 3 seriam suficientes, né? Mas é uma possibilidade. Bom, Pedro, o que ele fez? Relatou a conversa para o Bosco. E o Bosco resolveu que era hora de agir, que a situação estava saindo fora de controle. E aí é aquela história, né, gente? O troço não foi bem feito ali na gestão, você começa a ter que escalar. Mas aí escalar é só tentar usar os pistolões aí, né? Porque já é meio que uma jogada de desespero. Só que, e aí, para não ter conversa mais, ele já foi direto no vice-presidente lá da XYZ, que ele já tinha acesso a esse cara. E ele falou na lata, a gente é cliente antigo, esse tipo de atraso não pode ser tolerado, isso certamente vai colocar em risco futuras compras que poderíamos fazer com vocês. Quer dizer, a única coisa que ele tinha como recurso agora aqui, né, era tipo ameaçar compras futuras. E aí o cara sabendo, né, o VP sabendo que de fato a Palafix era um cliente importante, falou, não se preocupe, eu vou olhar o que está ocorrendo aqui, a sua CCU será entregue em breve. E aí o Bosco talvez tenha ficado um pouco mais tranquilo, mas as coisas a essa altura do campeonato é aquilo que eu disse, a gente não pode deixar as coisas acontecerem para começar a agir, né? A despeito dessa última ligação e de um certo conforto que o vice-presidente deu, as coisas começaram a desandar, né? Porque o que aconteceu? Um outro fornecedor da área de hardware aqui, né, do projetão lá do data center, ele foi cochichar lá no ouvido do gerente do projeto e ele desceu o cacete na Palafix, falou, ó, que aí já tinha 2 semanas de atraso, né? A coisa foi se atrasando e se atrasando. Ele disse, ó, esse atraso de 2 semanas da Palafix não é profissional. A gente já poderia ter feito muita coisa nessas 2 semanas, né? Essa reclamação, então, ela foi feita para o GP de TI da Real Estate, que era o gerente do projetão como um todo. E aí, é aquela história, a desgraça, né, vai só se alastrando. Deixa eu só voltar aqui. O que aconteceu? O GP lá da Star Real Estate, né, que foi para quem o sujeito reclamou, já foi no CIO da empresa, da Star, e esse cara já foi no COO, que era o gerente de operações da Palafix. E aí também desceu o cacete. Aí fica só naquela história de xingar e ameaçar que não acaba resolvendo muito problema. Achava que vocês eram profissionais. Cada dia é uma nova desculpa. Não me importa se o seu fornecedor está atrasado, que ele está correto. Dane-se a XYZ. Quem foi contratado aqui foi a Palafix. Isso é problema seu. O projeto já está atrasado há 3 semanas, que já tinha aumentado mais 1 semana. A qualidade dos cabos também é horrível. E aí começa isso, né? Quando a gente começa a não lidar com um tipo de problema, as pessoas começam a reparar em outras coisas. É muito provável que essa história da qualidade do cabo aqui não seria nem levantada, né, num cenário ideal. Mas o que acontece? Como um problemão já estava em ordem, aí começa todo mundo a achar defeito, né? É a tal gestão dos stakeholders. Você perde o stakeholder, o cliente ali num ponto importante, ele começa a achar problemas em outras áreas também. E aí, a promessa lá do VP da XYZ, até que ela foi cumprida, né? Ele tinha prometido entregar em até 6 dias, né, o componente, e cumpriu antes dos 6 dias. Aí a coisa realmente aconteceu, na hora que você acionou, digamos, o manda-chuva lá da história, né? Só que o que acontece? Já era tarde demais, né? A gente já tinha gerado um problema muito sério. É bem provável, né, que a Palafix, a gente não tem um histórico posterior aqui, mas ela tenha ficado com a imagem muito comprometida em relação a esse cliente, em relação aos outros fornecedores. A gente sabe que o mercado, as empresas se conhecem. E a gente vai ver aqui agora, dado esse cenário, né, essa não é um estudo de caso ultra mega gigantesco, eu quis trazer esse pano de fundo para a gente discutir alguns pontos aqui que são importantes na vida prática do gerente de projetos e também para os exames de certificação. Quer dizer, foram cometidos alguns erros que no fim das contas geraram grandes problemas. Vamos entender então essa situação, que erros foram esses, né? O que acontece? Passado o final do projeto, etc., eles foram descobrir o que gerou o atraso. O Bosco foi lá na XYZ e falou, não, eu quero entender o que aconteceu. Por que vocês atrasaram tanto? Eles foram descobrir que foi uma coisa ridiculamente besta. O responsável pela CCU lá na XYZ estava de aviso prévio.
Ou seja, o cara não estava nem aí. E aí o pessoal da XYZ até falou, 1000 desculpas, a gente vai ter mais atenção agora, quando alguém entrar de aviso prévio, a gente vai colocar uma outra pessoa para fazer sombra, porque realmente a pessoa já não estava comprometida, deixou a coisa correr solta, e ele não estava nem aí, porque já estava saindo. Mas, enfim, isso a essa altura do campeonato já não resolvia muita coisa. Serviu de lição aprendida para a XYZ, para adotar essa política em relação ao RH, mas não resolveu muito o problema aqui da Palafix. O que podia ter sido feito aqui? Né? Vou dar aqui a minha visão e, se vocês quiserem, vocês podem também colocar a visão de vocês aqui. Isso está em aberto, tá? Não existe certo e errado. Aqui existe uma possível resposta. Seria muito interessante você ter um plano de contingência atrelado à reserva de contingência, né? Então, você tinha uma reserva de 4 semanas. Agora, você poderia ter um trigger ali que disparasse o seguinte: olha, a partir do momento que o cara descumpriu o prazo, a gente tem que fazer algo mais específico, além, né, de simplesmente ligar e perguntar o que aconteceu. Por exemplo, uma visita técnica XYZ para explicações formais sobre o motivo de atraso, né? Essa seria uma possível coisa a ser feita, né? E formalizar, né, esse atraso de alguma maneira. A gente já vai voltar nessa figura, ou melhor, vamos ver essa figura aqui. A gente, quando tem um risco, né? Então, o que parece nesse caso é que foi levantado um risco em relação a esse atraso, né? O Bosco levantou esse risco, ele optou por não dar nenhuma resposta a priori, então a estratégia de tratamento foi aceitação, não teve nenhuma resposta para esse risco, portanto não teve nenhum risco secundário, mas como não teve resposta, esse risco aqui, eu já estou indo para a teoria aqui, tá, gente? PMBOKiana, vamos dizer. Esse risco, pelo fato de não ter tido uma resposta, ele ficou como um risco residual, de probabilidade grande ainda, e impacto grande, porque nada foi feito em relação a ele. E quando você tem um risco residual, você pode definir plano de contingência, plano alternativo e reserva de contingência. O que ele teve foi só a reserva de contingência, mas não tinha nenhum plano de contingência para lidar com isso, né? O Fábio está colocando aqui: eu acompanharia os pontos de risco de perto. Atrasou, cairia em loco para entender o real motivo. Pois é, de repente poderia ser isso. Pô, aconteceu um atraso, no dia D+1 eu estou lá, presencialmente, né? Eu quero saber o que está acontecendo. Eu não quero só essa história de promessa vai de fato dar certo, né? Então, por exemplo, um plano de contingência nessa linha seria interessante. Um plano de contingência relacionado também a um acompanhamento contratual mais próximo, talvez até com envolvimento do jurídico, alguma coisa assim, porque a gente acha, né? Em especial no exame PMP, no exame CAPM, o PMBOK, o PMI é muito claro em relação a isso, né? As relações contratuais, quando você está distante, é claro que existe hoje todo um movimento para você trazer o fornecedor para perto, dependendo da situação, você tem uma equipe multifuncional, todo mundo trabalhando junto, mas a gente há de convir que há projetos e projetos. Quando você está num projeto de desenvolvimento de software só, talvez dê para você colocar todo mundo numa sala e ter controle total sobre o trabalho daquela pessoa. Agora, em projetos que envolvem grandes contratações, não tem jeito, você tem uma distância um pouco maior, né, em relação ao fornecedor. E aí o tratamento contratual sobre a própria visão do PMBOK, ele tem que ser mais rígido, né? Não tem essa camaradagem que a gente tem no brasileiro aqui. Pô, tá lá no contrato, tinha que cumprir o prazo, descumpriu, tem que ter uma notificação formal em relação a isso, né? É preciso ter essa digamos, a clareza um pouco maior em relação a como atuar, né? A menos que você tenha uma proximidade muito grande, né, com o fornecedor e de alguma maneira consiga gerenciar de outra forma. Mas do ponto de vista da prova, a coisa é um pouco mais rígida, né? O Fábio colocou: então, nesse caso, procuraria um fornecedor que tivesse o produto em estoque. Se essa fosse uma opção, seria interessante, né? A questão é que nem sempre os componentes são de prateleira, né? Nesse caso aí, poderia até ser. Pessoal, algumas pessoas estão levantando a mão, gente, não precisa levantar a mão não, tá? Sempre que quiserem colocar alguma coisa, façam como a turma já está fazendo aqui, podem já colocar direto no chat que eu vou ler. Antes da gente falar da questão, então, contratual, eu trouxe aqui para vocês, né, uma questão passível de cair no exame PMP mesmo. Eu queria que vocês tentassem responder essa questão aí. Eu vou dar para vocês 1 minuto e 20 segundos
E aí vocês, à medida que forem chegando a resposta de vocês, por favor, vocês podem ir colocando a resposta no chat aí, tá bom? Valendo. Por favor, vamos ver as respostas aí. Bom, vamos lá então, pessoal, muita gente já respondeu aí, a maioria marcou letra B, outras pessoas C ou D. Aqui nessa ferramenta eu até tenho uma forma de cada um colocar a sua resposta sem que o outro veja, né, para que eu não influencie o outro, mas na correria, em função de ter dado problema lá no YouTube, eu acabei tendo que fazer de uma maneira um pouco mais improvisada. Mas vamos lá. A questão é a seguinte: uma licitante é vencedora em um processo concorrencial e assina o contrato com a contratante. Os termos e condições do contrato requerem que um plano de trabalho seja aprovado antes do trabalho começar, mas a contratada não apresenta o plano na data combinada. Qual que é a melhor ação a ser tomada pela contratante? Letra A, desenvolver um plano de trabalho e enviar para que a contratada siga. Não está correto, porque ela está fazendo o trabalho da contratada, né? A contratada tem que fazer o plano e mais. Quem vai fazer o trabalho é que tem que dizer como é que aquele trabalho vai ser feito. Se era obrigação, né, contratual a contratada fazer esse plano, você não vai fazer para ela. Letra B, emitir uma carta de descumprimento de contrato. Essa é a correta, conforme a maioria colocou mesmo, eu já volto na justificativa, tá? Letra C, emitir uma ordem de paralisação dos trabalhos até que o plano seja apresentado. Aqui você vai estar julgando contra o próprio patrimônio, né? Quer dizer, se pensar bem, o atraso, no fim das contas, vai significar atraso para você também. Então, se você simplesmente paralisa os trabalhos, você deixa o seu fornecedor numa situação muito confortável, né? Então, também não seria simplesmente a letra D, a letra C. E a letra D, ligar para a contratada solicitando o plano, como se trata de uma situação contratual e como, nesse caso, houve o descumprimento de contrato, seria muito pouco você apenas ligar. Ligar fica parecendo com a situação que aconteceu nesse caso aqui, né? Precisaria de uma notificação por escrito formal, se possível, né? Dizendo, olha, você formalmente está atrasado de acordo com aquilo que você colocou. Por quê? Isso dá um senso de urgência para o outro lado. Tipo, olha, nós estamos cientes aqui que você deveria ter feito algo e não fez. E outra coisa, depois não dá para você dizer que você não foi avisado, que você não sabia, porque a gente disse e notificou formalmente, né? Eu falo isso com até um certo conhecimento de causa. E eu lembro que uma época que eu trabalhava numa grande empresa que tinha muito nessa relação de grandes contratos, em que você não tinha um acesso tão próximo assim aos contratados, você tinha, infelizmente, que fazer uso desses instrumentos. Às vezes o jurídico eles orientava a gente, falava assim, gente, simplesmente manda uma notificação. Basicamente é isso mesmo, não precisa ser nada oficial, não precisa o advogado, mas manda uma notificação dizendo, olha, estamos comunicando formalmente que você está atrasado. Isso normalmente, sem envolver nada, sem envolver grandes infraestruturas aí, sem envolver muita gente, normalmente já trazia o resultado esperado, porque o outro lado se movimentava. Porque pode acontecer, né, de às vezes o motivo pelo qual esse atraso está acontecendo, esse descumprimento está acontecendo, é simplesmente porque o seu projeto está com uma baixa prioridade lá do outro lado, entendeu? E aí, no momento em que você, né, mostra que você está atento, você vai ter essa atenção um pouco maior aí. Então, de fato, é emitir uma carta de descumprimento de contrato. Por quê?
E aí também já dando uma dica para vocês, não só na vida real, mas também numa questão aí do exame PMP e CAPM. Comunicações ligadas à contratação, elas devem ser escritas e elas devem ser formais. Né? A letra D aqui fala de um tipo de comunicação verbal informal, que é ligar. Isso não é suficiente. Existem os tipos de comunicação, não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas se a gente for pensar bem, por que eu falei que esse caso aqui envolve as 3 áreas, né? Riscos, comunicações e aquisições. Riscos porque faltou, junto com a reserva de contingência, você colocar um plano de contingência. Aquisições porque faltou você agir com o devido rigor, né, em relação ao seu fornecedor. E agir com o devido rigor significa o quê? Se utilizar do tipo adequado de comunicação, que é o tipo de comunicação escrita formal. Então, assim, basicamente a ação de aquisições de comunicação é a mesma, que era usar o tipo certo de comunicação. Então, vocês estão vendo como é que a coisa é realmente integrada, né, a gestão dos projetos, e a gente, no fim das contas, se utilizou de ferramentas de áreas distintas. Então, o que seria outra coisa que poderia ter sido feita aí? Comunicação formal escrita no primeiro comunicado de atraso. Na hora que teve o primeiro descobrimento de contrato do Pedro lá na XYZ, na hora que ele ligou para a vendedora, ela bancou a sonsa lá do tipo, nossa, é mesmo? Não entregou? De alguma maneira, isso tinha que ser colocado por escrito para que a turma lá se movesse e, claro, se possível, né, ter uma outra ação mais em loco presencial lá também. Queria saber se vocês tiverem algum comentário, gente, alguma dúvida, podem ir colocando aqui. A gente falou um pouquinho aqui sobre exame PMP, então eu queria só falar rapidamente com vocês aqui, fazer só um comercialzinho bem rapidinho, a gente já volta aqui para as perguntas de vocês sobre a fórmula da certificação PMP. Esse é o meu curso preparatório para as 2 certificações, tá, gente? Tanto para PMP quanto para CAPM. Lembrando que a certificação PMP vai mudar no dia 1º de julho. E vai ter uma mudança muito grande, certamente vai ser a maior mudança da história. O PMBOK também não vai mudar agora em julho, o PMBOK deve mudar no final do ano, mas o PMI lançou hoje um draft, né, do novo PMBOK, do PMBOK 7, e é uma revolução mesmo. O PMBOK era um documento que costumava ter 600, 700 páginas, a nova edição do PMBOK tem 30 páginas, né? Ele vai ser muito resumido, e o exame vai ser remodelado, ninguém sabe exatamente como ainda. A gente está atento, né? O que vai acontecer depois do dia 30 de junho, a partir de 1º de julho, está muito nebuloso. Então, em função disso, eu sugiro fortemente para quem já tinha aí essa intenção, esse compromisso de fazer o exame, que tente fazer antes, porque a gente está, né, com tudo mais conhecido, com um nível de risco, um nível de incerteza muito menor nesse momento. Eu vou estar abrindo uma turma, né, do Fórmula da Certificação PMP em fevereiro. Mas se vocês quem tem interesse, quem tem real interesse e já quiser começar a estudar, eu vou deixar aqui um número de WhatsApp para que vocês possam me mandar uma mensagem, porque existe uma possibilidade de começar desde já, agora em janeiro mesmo, tá? A partir de amanhã, se vocês quiserem. Eu vou deixar o meu número aqui. Peço para não ligar, que a gente não atende nesse número, tá? A gente só responde por WhatsApp, mas dá para conversar por áudio, é super tranquilo. Dá para vocês terem todas as informações necessárias. Então, deixa eu só copiar, porque esse é um número que não é o meu número pessoal. Eu acabo me esquecendo dele aqui. Deixa eu só colocar para vocês aqui no chat. Deixa eu pôr aqui. Só um minutinho. Então, é o 31. Enquanto isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir colocando que eu já respondo logo em seguida, tá? 971437591. Tá? Esse telefone, claro, não quer dizer que ele vai ser meu telefone para sempre, mas hoje, dia 15 de janeiro de 2020, nas próximas semanas, com certeza, será meu. Vocês podem me enviar, deixa eu só conferir aqui se o telefone é esse, podem me mandar para o WhatsApp, caso vocês tenham interesse. Aí eu passo as informações para vocês sobre o curso. A turma vai começar no dia 11 de fevereiro, mas eu estou dizendo, se você puder começar antes, como a prova vai mudar, é a minha sugestão, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidamente. Vou interromper o compartilhamento rapidinho e vou colocar aqui também no slide para que fique visível aqui também, para de repente quem não conseguir acesso ou tiver depois assistindo essa apresentação gravada, vamos ver se a gravação vai ficar boa, acredito que sim. Vou colocar aqui então também o telefone. Só um minutinho e eu já volto para responder as dúvidas aí de vocês
sobre o case e eventualmente também sobre qualquer outra coisa relacionada ao curso, tá? Vamos voltar aqui então. Deixa eu recompartilhar na tela. Então tá aí, telefone do WhatsApp. WhatsApp, tá, gente? É esse aí, 31 971 43 7591. E deixa eu ver aqui agora o nosso bate-papo. Bom, o Fábio está dizendo que está nos planos dele com certeza, a questão da certificação. A Poliana está perguntando qual que é a data limite para inscrição no exame antes da mudança. Na verdade, isso não existe, tá, Poliana? A questão da data limite é uma coisa meio de oferta e demanda, tá? Essa é uma dúvida bem comum, foi até bom você perguntar, porque eu já esclareço para o pessoal, para todo mundo que vier assistir a essa aula. O que acontece? Basicamente, são duas etapas do processo, né, para você fazer a certificação, seja a PMP ou seja a TEC. Primeiro é o processo de elegibilidade. Você manda as suas informações para o PMI. No caso da PMP, tem os pré-requisitos lá de experiência, os pré-requisitos de formação na área de gerenciamento de projetos, mas basicamente experiência, porque se você fizer um curso preparatório, você já vai ter o pré-requisito de formação. Então, você tem que ter pelo menos 3 anos de experiência, divididos em 36 meses, em 4.500 horas de experiência em gerenciamento de projetos, você manda isso para o PMI, ele vai avaliar isso. Pode ser que você caia em auditoria ou não. Se cair em auditoria, você tem que mandar tudo isso que você escreveu assinado por alguém que tenha trabalhado com você. Você ganha uma coisa chamada ID de elegibilidade. De posse desse ID, você vai num centro, né, que antes era Prometric, e agora é a Pearson, é uma outra multinacional que trabalha nessa área de aplicação de provas. Então, você entra no site da Pearson e, de posse desse ID de elegibilidade, você tem acesso às datas na sua cidade em que você pode fazer a prova. Tipicamente, as principais capitais brasileiras costumam ter aí um centro, às vezes pode ter mais de uma, normalmente tem um centro. E esse centro abre os seus computadores lá para o exame PMP, só que eles fazem várias outras provas também. Então, você conseguir fazer, tipicamente, os centros, toda semana você consegue fazer o exame PMP. Então, assim, poderia acontecer, pode acontecer de você, de posse do seu ID de elegibilidade, chegar lá, marcar hoje para a semana que vem. Pode ser que tenha esse espaço. Mas a tendência é que aconteça o quê? A medida, todo mundo vai tender a querer fazer mais para frente, né? Todo mundo costuma querer deixar para a última hora. Então, eu imagino que de trás para frente é que vai estar mais cheio. Eu não sei como é que está hoje, mas já vai haver uma tendência, a última semana de junho está mais cheia, a penúltima, e vai vindo de trás para frente. Então, assim, não dá para eu te dizer com qual antecedência. O que eu costumo dizer é o seguinte: tente, né, começar a estudar o quanto antes e tente fazer esse processo o quanto antes, para que você já tenha a sua data assegurada lá. Assim, normalmente todo mundo consegue fazer a prova, só que às vezes você tem determinados gastos adicionais, determinados desconfortos. Se você deixar para a última hora, você pode ter que viajar às vezes para fazer a prova, para uma outra capital. Então, eu acho que isso não é a melhor situação para a maioria das pessoas, tá? O Fábio está perguntando se lá na América, lá nos Estados Unidos, imagino, né? Se ele faz em português. Você pode fazer em português em qualquer lugar do mundo. O lugar que você faz a prova fisicamente não tem nada a ver com a língua que você escolhe, tá? O processo é todo eletrônico. No momento em que você faz lá a sua inscrição, o seu pedido de elegibilidade, você já seleciona a língua que você quer fazer. Eu não sei como é que está hoje, tá? Porque até bem pouco tempo atrás, e talvez esteja assim até hoje, na verdade, você não fazia a prova em português. Na verdade, você tinha a tela bipartida, tá? Uma telona grandona, a prova em inglês na parte de cima ou de baixo, não me lembro, e em português na parte de cima ou de baixo, não me lembro. Mas você tem a tradução simultânea ali. Outro dia eu vi uma entrevista, né, do presidente do PMI, o novo presidente do PMI, fazendo uma entrevista com a pessoa que é a gerente de produto da certificação dentro do PMI. Ela estava dizendo que com essa contratação da Pearson agora, que isso mudaria. E basicamente você faria a prova em português mesmo, não teria nem essa história do inglês mais não. Mas hoje tem as duas, eu até particularmente prefiro ter o inglês e o português, porque se de repente, sei lá, a pessoa que fez a tradução, fez uma tradução que talvez não seja tão perfeita assim, apesar de esse não ser um grande problema, você teria um inglês para poder eventualmente fazer um check aí. Eu até prefiro a manutenção do inglês. Pode ser que esteja assim, mas existe uma tendência a ficar só a língua que você escolher realmente, tá?
A tradução não é do Google, não, tá, Fábio? Ele colocou aí que a tradução do Google é complicado. A tradução do Google, às vezes, a gente recomenda para pessoas que vão fazer certificações do mundo ágil, né? Você vai fazer, por exemplo, a PSM ou a PSPO, não existe tradução, né? E aí, como você, no caso da PMP, você tem que ir num lugar fazer. A CAPM, dependendo da situação, você consegue fazer de casa. As certificações para Scrum Master e Product Owner, você consegue fazer de casa também. São outro tipo de certificação. E aí você pode usar o tradutor do Google. Mas no caso do PMP, a tradução ela é oficial. Ela é oficial do próprio PMI. E como a gente já tem as traduções oficiais do PMBOK também, quando a gente não tinha tradução do PMBOK, quando eu fiz a prova, por exemplo, em 2005, era um pouco mais complicado. Mas hoje, com a tradução oficial, com esse suporte maior do PMI, as traduções costumam ser boas. De vez em quando, né, às vezes aparece alguém que é um pouco mais rigoroso aqui, às vezes tem um domínio muito grande da língua inglesa, vem reclamar comigo, achei que tinha traduções que estavam mal feitas e tal, mas eu acho que, de modo geral, as traduções são bem feitas. Tá? Atualmente, elas têm um nível de qualidade bastante razoável. Tá? Bom, gente, então é isso. Esse foi um novo tipo de conteúdo. Eu estou pretendendo criar, né, novidades e possibilidades, sempre com o objetivo aqui de mostrar para vocês formas diferentes de entender o gerenciamento de projetos. Então, aqui a gente tratou de um caso da área de TI, de data center. A minha pretensão é trazer outros casos e trazer outros formatos de aula aí para vocês. Peço desculpas mais uma vez pelo transtorno de ter que mudar, né, a nossa plataforma de última hora. Agradeço imensamente aí quem ficou com a gente até esse momento, né? Digamos, ter né, ficado até esse momento aqui. O pessoal trabalha, né? Tem os seus afazeres aí, chega cansado do serviço, então mostra que vocês realmente estão comprometidos com o aprendizado, tá? Então é isso. A Poliana está dizendo muito legal, parabéns, obrigado, Poliana. O Fábio está dizendo, esse tipo de ensino tem tudo a ver com o novo formato do PMBOK. Obrigado, Fábio. A gente tem que realmente... o ensino à distância, o ensino voltado assim, para exemplos, eu sempre procurei fazer isso. Né? Quem faz já os meus cursos já sabem que eu tento sempre ser bastante concreto, né? O menos abstrato possível, porque a abstração ela atrapalha demais a gente. Né? Quando a gente vai para a vida real, para o mundo real, as coisas ficam mais fáceis. Mas aqui é um novo formato. E a Poliana está dizendo que já está fazendo o meu curso. Bom demais, Poliana. Bacana demais ter você me acompanhando lá no curso e também nesses conteúdos adicionais aqui. A gente já vai finalizando então, tá, gente? Um grande abraço, uma boa noite aí para vocês. E ficando ok aqui a gravação, eu disponibilizo para vocês aí, passo um e-mail. Vai ficar por um tempo limitado, tá? Mas tendo a gravação a gente passa aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.